Vida Longa CBN. Vida Longa CBN deste sábado, e a gente vai conversar com a advogada Marina Paulelli, ela que é do Programa de Saúde do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. E por que a gente vai conversar com a doutora Marina? Porque o crescimento da proporção de idosos na população, cujo impacto já é sentido nas contas da Previdência Social, também chegou aos planos de saúde. Segundo um levantamento do Instituto de Estudos de Saúde Suplementar, entre dezembro de 2013 e dezembro de 2022, ou seja, quase 10 anos, o total de beneficiários da saúde suplementar com 60 anos ou mais passou de 5.700.000 para 7.200.000, uma alta de quase 30%. No mesmo período, o número total de usuários cresceu 1,9%. E entre esse período, de dezembro de 2013 e 2022, a participação dos idosos nos planos de saúde também aumentou de 11,5% para 14%. E a gente vai conversar com a doutora Marina para saber quais os direitos dos idosos com relação a planos de saúde. Doutora Marina, muito obrigado, por nos atender aqui na CBN Vitória, por trazer essas informações aqui para os nossos ouvintes. Olá, eu é que agradeço. Fico muito feliz em contribuir com as informações. Doutora Marina, vamos lá. O aumento do número de idosos nessas carteiras dos planos de saúde é um desafio para a gestão dessas operadoras, porque tem um aumento natural ali na realização de exames, consultas, terapias, internações, e isso torna uma missão quase impossível, em algumas vezes para os idosos, de achar um plano de saúde que caiba no bolso, já que isso encarece, o preço das mensalidades e dos planos. Então eu começo perguntando assim, como o idoso pode se preparar na hora da procura por um plano de saúde? Algo que pode atender ali as necessidades dele, mas que também não seja algo que não caiba no bolso, algo que esteja dentro do orçamento. Sim, esse com certeza é um dos principais pontos para quem procura um plano de saúde, que ele seja um bom plano e que ainda ele se adeque à realidade financeira do consumidor. Para pessoas idosas, é muito importante ter em mente que tanto a lei de planos de saúde quanto o Estatuto da Pessoa Idosa prevêem alguns direitos. Um desses principais direitos a pessoa idosa não pode receber um reajuste discriminatório por conta da mudança de idade. E o Estatuto do Idoso veda expressamente que o consumidor receba um reajuste depois dos 60 anos, por conta da mudança de idade. O que é admitido é que tem um reajuste anual, mas não pode mais ter o reajuste por mudança de idade. Além disso, a Lei de Planos de Saúde também garante o direito de permanência da pessoa aposentada no plano de saúde, caso ele tenha tido um plano de saúde ao longo da vida que tenha sido garantido pelo seu empregador, Então, se a pessoa contribuiu para o plano de saúde da sua empresa por mais de 10 anos, ele consegue ficar nesse plano de saúde para o resto da vida, desde que assuma o pagamento de forma integral. Agora, para quem procura um plano de saúde enquanto pessoa idosa, é importante ter em mente o seguinte: as operadoras de planos de saúde não podem vedar a entrada da pessoa no plano de saúde, não podem vedar a contratação de um plano de saúde, justamente porque isso é uma conduta discriminatória, E embora as operadoras na prática não digam qual é o motivo de eventual recusa, não expliquem algumas particularidades da contratação, fica muito evidente que muitas vezes a dificuldade de contratar vem por conta da idade, mas isso é vedado na lei. Se o consumidor passar por essa dificuldade, ele deve denunciar isso à ANS, que é a Agência Nacional de Saúde Suplementar, que é a agência, o órgão regulador que cuida do setor. Certo. Nesse caso, um exemplo que a gente pode dar para o nosso ouvinte, então, é o seguinte: um plano de saúde fez um anúncio dizendo que os idosos têm certas condições para entrar naquele plano, que eles vão ter direito a exames, a consultas, a tratamentos, a internações e tudo mais. Aí o idoso vai lá no plano, apresenta o histórico dele ali
E aí o plano, eventualmente, né, ou pode se achar no direito de falar com o idoso que ele não se encaixa naquela promoção, naqueles anúncios, por N motivos. É isso que está resguardado pela lei que não pode acontecer, né? Exatamente. É importante ter em mente, em primeiro lugar, o seguinte: quando uma operadora faz uma publicidade, uma oferta em relação ao plano de saúde, tudo que tiver nesse documento de oferta tem que ser cumprido. Então, se o consumidor contratar um plano com a promessa de que ele vai conseguir acessar a internação, se a internação for necessária, exames mais complexos, enfim, tudo isso tem que ser cumprido pela empresa. E esse é um dos principais pontos. Além disso, o plano de saúde não pode negar a contratação de um plano de saúde sob o argumento com base em informações de saúde do consumidor. Isso é vedado na lei, isso é o que se chama de seleção de risco, né? Então, existem procedimentos específicos para o consumidor seguir, para ele compartilhar suas informações de saúde com a operadora, mas ela não pode proibir a contratação por conta dessas informações. E um direito muito importante do consumidor nesses casos também é a portabilidade de carências. Se o consumidor já tiver em um contrato de plano de saúde há muito tempo e por razões financeiras, por razões relacionadas à qualidade atual do plano do plano atual de saúde que ele tem, ele pode levar as carências, ou seja, transmitir todo o tempo que ele já está nesse contrato para um contrato novo. E isso significa que nesse contrato novo ele não vai ficar um tempo sem poder acessar consultas e procedimentos mais complexos. Então, isso é um direito muito importante também. Perfeito. Para você que ligou agora aqui na CBN, a gente está conversando com a doutora Marina Paulelli. Ela é advogada do Programa de Saúde do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor e está explicando para a gente os direitos que os idosos têm na hora da contratação ou na hora da transição do seu plano de saúde. Doutora Marina, minha pergunta seria justamente nessa linha, em relação à carência, né, para os idosos que, por algum acaso, saiam do emprego. Aquele idoso ali que se desligou, ou então que ele foi desligado já numa idade avançada e que ele contava ali com o plano de saúde da empresa, né? Ou pelo menos com aquela ajuda da empresa no pagamento do plano de saúde. Como que fica a situação dele em relação a essas carências? Se ele achar que aquele plano que a empresa pagava não cabe mais no bolso dele, se ele for pagar de forma integral, ou se ele quiser mudar esse plano, como que fica a carência nessa questão? Para o consumidor que já tem um contrato de plano de saúde, e inclusive também em decorrência de uma situação de emprego, ele pode fazer esse procedimento que se chama portabilidade de carências. A portabilidade significa que o consumidor, ao contratar um novo plano, ele leva para esse novo plano todo o período de carências já cumpridas no plano anterior, né? Então, se o consumidor tem um plano já contratado, se manteve no plano da empresa empregadora, se aposentou, foi demitido, a portabilidade continua sendo um direito. Para fazer a portabilidade, é necessário seguir alguns requisitos. E, em primeiro lugar, o consumidor tem que estar com o pagamento do plano de saúde em dia, principalmente as últimas 3 mensalidades. Para além disso, o plano de destino dele tem que ser numa faixa financeira compatível, ou seja, tem que ter uma mensalidade igual ou inferior. Para além disso, também o consumidor tem que estar num plano novo ou adaptado, que é um plano que segue as regras de plano de saúde. Então, esses são os principais requisitos. E retomando também um ponto que a gente falou há pouco, no caso de portabilidade de carências, o consumidor não precisa preencher o que se chama de declaração de saúde. Essa declaração de saúde é um documento que o consumidor assina no momento em que ele vai contratar um plano pela primeira vez. E ele vai indicar todas as doenças ou lesões que ele tem conhecimento que ele tem, que ele sabe o diagnóstico. Então, nesse procedimento, na portabilidade de carências, isso não é necessário.
o preenchimento da declaração somente obrigatório no momento em que o consumidor vai contratar um plano novo, justamente para a operadora saber se o consumidor tem alguma condição de saúde específica e por quanto tempo ele vai ter que cumprir carências. Só para tranquilizar o nosso ouvinte também, doutora, essa portabilidade cobre qualquer tipo de tratamento que o idoso, o paciente, estiver realizando no plano de saúde antigo dele, né? Seja um tratamento de uma doença crônica, seja exames que ele tenha que fazer de forma regular. Havendo essa transição, tudo isso tem que ser respeitado e está coberto, né, por essa regra da portabilidade. Exatamente. O consumidor fazendo a portabilidade de carências tem garantido que ele não vai necessitar ficar mais um tempo sem a cobertura, sem acesso a alguns tratamentos no seu plano de saúde novo. E, para além disso, também é muito importante lembrar que tem decisões muito favoráveis na Justiça, principalmente do Superior Tribunal de Justiça, que é um dos tribunais que ficam em Brasília, que protegem os consumidores em caso de aposentadoria ou em caso de internação. Em uma das decisões, por exemplo, o STJ decidiu que se o plano do consumidor, um plano coletivo, for cancelado enquanto ele estiver internado, ele tem direito a manter a internação e tem direito a manter o tratamento até a sua alta. Então, tanto a Lei de Planos de Saúde quanto o Código de Defesa do Consumidor e também a Justiça têm decisões muito favoráveis ao consumidor em procedimentos como a portabilidade e também em situações em que o consumidor está com tratamento de saúde em curso. Perfeito. E sobre a aposentadoria agora, doutora, a gente pode falar em relação àquele idoso, aquele paciente que tem o plano de saúde da empresa dele, né? Mas aí ele aposentou, saiu da empresa. Qual o direito que ele tem em relação a manter esse plano de saúde que era pago pela empresa dele? Em quais condições ele pode continuar com esse plano? O consumidor que contribuiu para o seu plano de saúde por mais de 10 anos, depois da aposentadoria, tem direito a mantê-lo para o resto da vida. Isso está na Lei de Planos de Saúde. Mas ele tem esse direito se ele assumir o pagamento das mensalidades. Então, essa é uma condição que a própria Lei de Planos de Saúde prevê. Para o caso dos consumidores que ficaram um tempo menor, é admitido que a pessoa aposentada permaneça no plano num período proporcional ao tempo de contribuição. Então, se o consumidor contribuiu, por exemplo, com 8 anos, ele tem direito a ficar mais 8 anos no contrato. E, da mesma forma que no caso anterior, é necessário que o consumidor assuma o pagamento da mensalidade. Minha dúvida, e acho que a de muitos dos nossos ouvintes, é a seguinte: em vários desses planos, né, a empresa paga uma parte e o funcionário, né, o consumidor, o aposentado, paga a outra. Para ele continuar, ele teria que pagar as duas partes, então, de forma integral, ou não? Exatamente. O consumidor precisa assumir o pagamento integral da mensalidade. Existem situações muito particulares em que, por decisão da própria empresa empregadora, ela pode até ter auxiliar o consumidor aposentado no pagamento e continua contribuindo com o pagamento de parte da mensalidade. Então, muitas vezes isso pode variar conforme a decisão da empresa empregadora que manteve o contrato de plano de saúde. Mas, de forma prática, o que a gente costuma ver com mais frequência é que o consumidor, para conseguir manter esses contratos, manter o seu plano de saúde, ele assuma o pagamento integral da mensalidade. Perfeito. E, doutora Marina, o aposentado, consumidor, idoso, está lá pagando o seu plano de saúde e, repentinamente, ele teve um reajuste significativo. É um aumento, assim, que está longe do orçamento e que ele suspeita de que não seja tão adequado ali para os reajustes que ele vinha tendo nos últimos anos. Aí, independente, né, de se ele passou de uma idade dos 59 para os 60 anos, ou se ele passou para uma idade mais avançada, que exige um maior custeio, quem que ele pode acionar, quem que ele deve acionar, quem que ele pode procurar, caso ele identifique esse reajuste significativo, quem que ele pode acionar para procurar saber os direitos
e não sair prejudicado. E caso ele já prove, né, que foi prejudicado de fato, que houve ali um aumento abusivo, quais que são os direitos do aposentado nessas situações? Em um primeiro momento, o IDEC recomenda que o consumidor entre em contato com a própria operadora para que a própria operadora indique e justifique a razão para um aumento tão significativo. Isso porque, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, toda empresa, todo prestador de serviço é obrigado por lei a oferecer e a manter informações transparentes e de fácil acesso para o consumidor sobre os seus produtos ou serviços. Então, esse é um ponto muito importante. É recomendável que o consumidor, em um primeiro momento, entre em contato com a operadora de planos de saúde, solicitando justificativa por um aumento tão alto. Diante da resposta da operadora, se a operadora não justificar o aumento, ou justificar de uma forma de difícil compreensão, ou já indicar um aumento que não faz muito sentido, muito acima do que a ANS fixou para os planos individuais, o consumidor pode procurar um órgão de defesa do consumidor, como o Procon, por exemplo, ou fazer uma reclamação numa plataforma oficial que se chama consumidor.gov. E, né, por meio desses canais, a operadora é obrigada também a manter contato com o consumidor e a justificar o aumento. Por fim, se o consumidor não conseguir resposta, não tiver sucesso nessas tratativas, em último caso, é possível discutir o reajuste na justiça. Via de regra, os planos de saúde que são mantidos depois da aposentadoria são planos coletivos, os planos coletivos empresariais. Então, o modo de reajuste desses contratos é um pouco diferente dos planos individuais. E é por isso que a justiça costuma avaliar esses casos e, em caso de abusividade, costuma abaixar o percentual do reajuste. E para além disso, eu lembro mais uma vez que o Estatuto da Pessoa Idosa proíbe o reajuste por mudança de faixa etária, o reajuste por mudança de idade. Então, depois dos 60 anos, o único reajuste que o consumidor pode ter no seu contrato é o reajuste anual, não mais o reajuste por mudança de idade. Tá certo. A gente conversou aqui na CBN Vitória com a advogada Marina Paulelli, ela que é do Programa de Saúde do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, o IDEC, sobre os direitos dos idosos nas negociações do plano de saúde, né? É uma idade avançada em que as pessoas precisam ter um cuidado maior, né, em relação a consultas, exames, a internações. Então, sempre muito importante estar com o plano de saúde em dia. E a doutora Marina explicou aqui para a gente todos os direitos do idoso nas transições, nas carências e na contratação dos planos de saúde. O ouvinte da CBN que pegou essa entrevista pela metade, é só acessar cbnvitoria.com.br que você acompanha o áudio completo dessa entrevista, dessa conversa que eu tive aqui com a doutora Marina Paulelli. Doutora Marina, muito obrigado, viu, mais uma vez pela disponibilidade, por trazer essas informações aqui para os nossos ouvintes. Eu é que agradeço.